Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está em Lucas, capítulo 8, versículo 1. Vou apresentar o versículo 1 e mais alguns versículos após. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No versículo 1 deste capítulo 8 de Lucas, ali está: pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então veja, sempre o reino de Deus, o evangelho de Jesus, tem por objetivo apenas uma única coisa: conduzir a humanidade para o reino de Deus. Tanto que lá em Lucas capítulo 4, versículo 43, ele fala assim: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Fizemos um estudo no vídeo número 16 sobre o reino de Deus a respeito deste assunto, porque para isso fui enviado. Então veja, o reino de Deus é o reino do Espírito, que a cada vez mais, com o progresso das criaturas, progresso intelectual, progresso moral, nós vamos praticando as virtudes que advêm do Espírito, em detrimento dos arrastamentos que advêm do ego. O ego está sob a influência dos instintos de natureza animal, predominantemente, nesta fase evolutiva em que estamos, sob o interesse da matéria. Nós somos espíritos ainda muito simples na evolução, espíritos imperfeitos, e, portanto, a influência dos interesses materiais, proporcionada pelos instintos animais ainda presentes, predominam em nossas escolhas. Mas nós estamos sob o impulso divino de progresso. Nós estamos sempre impulsionados para o progresso. É uma força divina que existe em tudo que é criatura ou criação de Deus. E no ser humano, no momento, nós somos dotados de razão, mas ainda influenciados muito pelo instinto. Então Jesus veio nos dizer o que fazer para superar a influência do instinto animal, do mau instinto, e passar a tomar decisões segundo a influência
do Espírito. O Espírito está permanentemente em comunhão com Deus. Quando nós seguimos os ditames da consciência, onde está escrita a lei de Deus, nós podemos escolher esta intuição que vem do Espírito, da consciência, ou não. Então Jesus veio dizer, olha, siga o que está no seu íntimo. O reino de Deus está dentro de vós. Este reino de Deus dentro de nós passa para a personalidade, a pessoa encarnada, a intuição sobre o que deve e o que não deve, segundo o nosso entendimento. Então Jesus veio ensinar o Evangelho do Reino de Deus, a boa notícia, dizendo, olha, todos nós temos dentro de nós o Reino de Deus, que é o Espírito, através da consciência, onde está escrita a lei de Deus. A lei de Deus que somos já capazes de compreender, porque evoluímos em inteligência e em moralidade. Quando seguimos a intuição que vem do Espírito, da consciência, nós estamos escolhendo segundo a moral mais elevada. A inteligência ajuda a entender e a razão ajuda a escolher. Então, o propósito do Evangelho de Jesus é dar esta orientação para a humanidade. Por isso nós estamos, após Jesus, sob esta influência transformadora das notícias do Reino de Deus. Às vezes não percebemos, mas a moral cristã, ela é justamente para nos alertar, olha, siga o que está na sua consciência. E o que está na consciência? Está aqui escrito no Evangelho. Se eu seguir o Evangelho de Jesus, eu estou de acordo com a minha consciência mais elevada. Se eu seguir a intuição desta consciência, eu vou cada vez mais me afastando do arrastamento da matéria. E quanto mais nós ficamos próximos da inspiração, da intuição que advém do Espírito, mais felizes ficamos. As dificuldades materiais continuam como sempre, mas nós a encaramos e reagimos de maneira diferente. Por isso que Jesus diz que somos bem-aventurados aqueles que cumprimos os ditames da consciência. Então, este tema é preciso que fiquemos muito claramente conscientes que o Evangelho é um roteiro para que nós alcancemos o que temos de melhor. E vivendo com o que temos de melhor, nós seremos mais felizes. Por isso que ele diz ali, veio para a terra para anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Todo o Evangelho conduz a esta meta, a que venhamos tomar consciência de que o melhor caminho é o caminho da consciência, onde está escrita a lei de Deus, conforme o nosso entendimento. No próximo vídeo, nós prosseguiremos nesse mesmo contexto. Aqui eu fiz a leitura da parábola do semeador. No próximo vídeo, em Lucas, capítulo 8, versículo 10, Jesus dá a explicação do significado da parábola do semeador, onde ali novamente aparece a frase, o reino de Deus. Então, até lá.
Que Jesus nos ampare e fortaleça.